Boa tarde a todos, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E para esse minicurso, estão conosco os professores Genilto Ferreira e Adriana Carla, são os professores que estarão conosco hoje, na quarta-feira, trazendo esse passeio pela lógica matemática e técnicas sobre a lógica matemática. Então, já passo a palavra para os dois, eles fiquem bem à vontade. Eu vou estar aqui nos bastidores para qualquer situação. Tenho o aluno Igson, que será o monitor desse minicurso, para auxiliar com frequência, chat e demais coisas que forem necessárias, tá certo? Então, boa tarde a todos, um bom minicurso. Adriano e Genilto, com a palavra. Obrigada, professor. O som tá bom para vocês? Tá dando para escutar direitinho? Está sim. Ok. Gente, boa tarde a todos, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso minicurso. Eu sou a Adriana, me chamo Adriana. O Genilton também ele vai fazer parte desse minicurso, vai estar palestrando também, junto comigo. E nós somos estudantes do curso de licenciatura em matemática pelo IFAL, nós estamos no 8º período do curso, e a gente espera que vocês gostem, né, do mini curso. Deixa eu só rapidinho aqui projetar minha tela. Para a gente começar de fato. Tá projetando aí direitinho, né? Tudo ok. Está. Okay. Aí o nosso minicurso ele está intitulado como um passeio pela lógica matemática e técnicas de demonstração. Aí eu vou ministrar, o Genilton também, e o nosso orientador foi o professor Alisson, também do Instituto Federal. E aí, como eu estava falando, né, nós somos estudantes do curso de licenciatura em matemática, e já estamos no 8º período. E o nosso objetivo em relação a esse minicurso foi apresentar para vocês o estudo das principais técnicas de demonstração e tendo como ponto de partida a lógica proposicional. Então, os conteúdos, a gente vai começar introduzindo, né, falando um pouco sobre a lógica matemática, falando sobre as proposições, os argumentos, as operações lógicas. A gente vai falar um pouco também sobre a tabela verdade, sobre tautologia, contradição e contingência. E vamos fechar hoje, segunda-feira, até implicação e equivalência lógica. E na segunda parte do nosso curso, que vai ser um pouco mais prático, que vai ser na quarta-feira, a gente vai começar, né, com uma pergunta para vocês sobre a importância de demonstrar. Por que a gente precisa demonstrar? Qual é o objetivo? O que é que a gente pode esperar em demonstração, né, em demonstrações matemáticas? E dando continuidade, a gente vai falar sobre afirmação na matemática e os principais tipos de demonstrações que a gente selecionou, que é a demonstração direta, contrapositiva, a contradição e a indução. E aí, esse mini curso, ele foi pensado, o pontapé dele inicial, para que a gente pudesse pensar e trazer para vocês na Semana da Matemática, foi um curso de lógica matemática, que tanto eu quanto o Genilton e também o professor Alisson, nós participamos, né, do curso lá oferecido pela UFAL. E foi, assim, uma experiência muito interessante, muito boa, e parte do que a gente viu lá, a gente está trazendo aqui para vocês, né? Espero que vocês gostem do mini curso. Hoje ele vai ser um pouquinho mais teórico, porque a gente precisa desses pré-requisitos para que a gente possa ver sobre as demonstrações, né? Mas, na parte da tabela verdade, a gente vai fazer umas construções para deixar um pouco mais dinâmico. A gente também está fazendo um forms para vocês, para que vocês possam entregar eles
de hoje para quarta-feira, e na quarta-feira vai ser bem interessante, que vai ser a parte das demonstrações. E aí, o minicurso ele vai até as 4 horas, então a gente vai destinar mais ou menos de 15 a 20 minutos para que vocês possam, no final, né, do minicurso, para que vocês possam tirar suas dúvidas, fazer algum comentário ou algo desse tipo. Então, anotem, né, as dúvidas, os comentários, algo que vocês já vivenciaram na matemática ou em algum outro curso que teve a lógica matemática também, quiserem falar para a gente, né, falar para todos aqui, vai ser bem interessante também, bem bacana. Ok, então vamos começar o nosso mini curso com um pouco da introdução à lógica matemática. Então, a lógica, ela deriva do termo grego logos. Significa, de uma forma mais básica, palavra ou verbo. E aí, nos tempos dos filósofos gregos, essa palavra lógica, ou logos, ela passou a ter um sentido mais amplo, que seria pensamento ou razão. Ou seja, a lógica ela é uma ciência do raciocínio, ela está preocupada com o estudo do raciocínio. E quais são os seus objetos? São os métodos e os princípios para decidir pela validez ou não de conclusões, ou correção ou não dos nossos raciocínios. E aí a gente vê aqui nessa imagem algumas áreas em que a lógica está presente. E ela se encontra presente em áreas que exigem raciocínio elaborado ou até mesmo casos práticos do nosso dia a dia. Por exemplo, a matemática, a inteligência artificial, o direito, a filosofia, dentre outros. Então, o seu aprendizado ele vai auxiliar o estudante no raciocínio, na compreensão dos conceitos, na verificação de provas de maneira formal, ou seja, vai preparar o nosso entendimento para conteúdos de tópicos mais avançados. Então, a lógica hoje ela tem várias aplicações, né? E elas são relevantes no nosso dia a dia. Por exemplo, a computação, que é uma aplicação muito importante, que seria a área da inteligência artificial. Ou seja, é pela lógica que a gente justifica a inteligência dos computadores atuais. Por exemplo, essa imagem, que é de um robô pensante. Então, por trás dessa criação da inteligência artificial, nós temos o quê? A lógica matemática. Fora outras áreas também do nosso dia a dia que a gente pode aplicar a lógica, né? Que tem as aplicações da lógica. E qual seria uma das principais funções da lógica matemática? Seria servir de fundamento para o raciocínio matemático, evitando ambiguidades. Ou seja, ou aquilo é ou não é. Não tem como ser ao mesmo tempo, duas coisas ao mesmo tempo. E a gente vai ver isso com mais detalhes no decorrer do minicurso. E também as contradições, né? Porque ela possibilita determinar com precisão e rigor quando um raciocínio matemático é válido ou não. Ou seja, ela vai fornecer técnicas para a gente, para que a gente analise esses argumentos. E essa parte do argumento a gente vai ver daqui a pouquinho, o que seriam esses argumentos e os tipos dos argumentos. Ou seja, a lógica é uma ferramenta básica que vai auxiliar na apropriação dos objetos matemáticos. Que objetos são esses? As definições, as representações, os teoremas, as demonstrações. Ou seja, é um poderoso recurso na organização do pensamento humano. Aí agora a gente vai entrar na parte das proposições, o que vem a ser as proposições, o que são esses argumentos e esses argumentos dedutivos e indutivos. Aí vamos para a nossa primeira definição. Então, o que seria a proposição? Proposição é algo muito importante para a gente, na parte da lógica matemática, que é onde está todo o aparato lógico, onde a gente vai partir para poder fazer esse tipo de pensamento, né? Essa razão lógica, esse raciocínio lógico.
Então, essa proposição é uma sentença, ou seja, é uma frase declarativa, você está declarando algo, e você vai emitir um juízo de valor, ou seja, essa proposição ela vai ser ou verdadeira ou falsa. E para esse juízo de valor, a gente dá um nome de valor lógico. Ou seja, o valor lógico é a verdade se a proposição ela for verdadeira. A gente representa por esse V daqui. E se a proposição ela for falsa, a gente vai ter um valor lógico de falsidade, que a gente representa por F. E as proposições, elas podem ser escritas ou na nossa linguagem, em português, né, na nossa linguagem usual, ou numa forma simbólica, numa linguagem simbólica. Por exemplo, a Lua é quadrada. É uma proposição escrita na nossa linguagem usual. Por enquanto, a gente não vai falar se ela é verdadeira ou se é falsa. Ela é uma proposição declarativa, a gente está declarando que a Lua é quadrada, mas ela está sendo escrita na linguagem usual. A neve é branca, também. Tá? Uma proposição declarativa, a gente está declarando que a neve ela é branca, só que está escrita na nossa linguagem usual, em português. E aí a gente entra na proposição escrita numa forma simbólica. Essa, por exemplo, é elevado a π, é elevado a 2, seria diferente de elevado a 2π. E aí a gente vai ver se ela é verdadeira, se ela é falsa. Por enquanto, a gente só está tratando mesmo de que são proposições. E essa também está escrita numa forma simbólica, sendo de π igual a 1. Então, a gente vai observar que tanto que a primeira, ela é falsa, o valor lógico dela é falso, porque a gente sabe que a Lua não é quadrada. E a gente sabe também que a neve é branca, então o valor lógico dela é verdadeiro. E as duas últimas, que está na forma simbólica, é elevado a π elevado ao quadrado, é a mesma coisa que é elevado a 2π. Então, aqui é falso o valor lógico dela. E o seno de π não é igual a 1, então é falso também. Só que a gente não tem apenas sentenças declarativas. Nós também temos as sentenças não declarativas. E, por exemplo, a sentença de ordem, que é a imperativa, você dá alguma ordem. As sentenças interrogativas, que você está perguntando alguma coisa, ou as sentenças exclamativas. Essas sentenças que não são declarativas, a gente não tem como julgar elas, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Então, elas não compõem os argumentos. Então, os argumentos eles só são compostos de sentenças declarativas. Vamos para alguns exemplos. Essas duas são sentenças imperativas. Faça toda tarefa com atenção. Ou seja, você está exigindo, a grosso modo, que a pessoa ela faça a tarefa, ou estude mais. Você está dando uma ordem, né? Aí a gente não tem como saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Não tem como julgar os valores delas. Mesma coisa são para sentenças interrogativas. Você mora em Fortaleza? Qual é o seu nome? Então, não tem como a gente saber se é verdadeiro ou se é falso. Da mesma forma, as sentenças exclamativas. Quem me dera estar de férias, Feliz Natal. Então, são sentenças que a gente não consegue ver se é verdadeiro ou falso, então não compõe os nossos argumentos. E aí a gente vai ver o que é um argumento. Um argumento ele é um conjunto de proposições estruturado, ou seja, ele tem uma estrutura, não é de qualquer jeito. Tem uma proposição que é chamada conclusão, e as outras são chamadas de premissas do argumento. O que seria essa conclusão? É uma proposição que ela expressa a ideia ou a tese do que você quer defender. E as premissas são as razões que sustentam a verdade da conclusão. Então, aqui a gente vê que a gente está chamando de premissas essas proposições simples, que a gente vai ver o que são simples e compostas já já. E a conclusão é essa proposição C aqui, C minúsculo. Ou seja, as premissas são as razões
para que você vai chegar na verdade ou não da conclusão, e a conclusão, ela é a proposição final, que vai expressar a ideia do que você quer defender. Vamos para alguns exemplos já já. Dentro dos argumentos, a gente tem que eles podem ser dedutivos ou indutivos. Ou seja, a gente tem a lógica indutiva e a lógica dedutiva. Mas o que seria esses argumentos dedutivos e os argumentos indutivos? Os argumentos dedutivos é quando todas as premissas, elas são verdadeiras e a conclusão deve ser verdadeira. Então, é como se a gente tivesse proposições verdadeiras tendo uma conclusão de uma proposição também verdadeira. Ou seja, toda a informação que a gente vai ter na nossa conclusão aparece implicitamente nas premissas. Já os argumentos indutivos é quando as premissas, elas são verdadeiras e a conclusão, ela pode ou não ser verdadeira. Depende da forma como a gente está atribuindo essas premissas. Pode ou não ser verdadeira. A gente vai ver com mais detalhes, com os exemplos, essa parte. Essa parte vai ficar um pouco mais clara para vocês já já. Então, a conclusão, ela encerra uma informação que não estava nas premissas, implicitamente. A gente vai ver isso. A gente vai ver agora exemplos de argumentos dedutivos que são válidos ou não válidos. Por exemplo, todos os felinos são mamíferos. Faz sentido, né? Ok. Todos os mamíferos têm coração. Faz sentido também, verdadeiro. Portanto, todos os felinos têm coração. Também faz sentido. Ou seja, a gente tem um argumento dedutivo que é válido, as premissas, que é essa de aqui, todos os felinos são mamíferos, e todos os felinos são mamíferos, e todos os mamíferos têm coração, elas são verdadeiras, essas são as nossas premissas, e a nossa conclusão é essa, portanto, todos os felinos têm coração, que é verdadeiro também. E a gente vê, que na parte da conclusão aparece tanto felinos quanto tem coração, que é o que apareceu nas nossas premissas. Pronto, isso caracteriza um argumento dedutivo, e aqui é válido. Aí temos outro argumento dedutivo, um outro exemplo. Todos os felinos têm 6 patas. Não, isso aí a gente sabe que é falso. Todos os animais de 6 pernas voam. Também não. Então, portanto, todos os felinos voam. Também é falso. Ou seja, a gente tem um argumento dedutivo que ele é válido. As premissas, essa primeira, todos os felinos têm 6 pernas e todos os animais de 6 pernas voam, são falsas. E a gente chega numa conclusão também falsa. E a gente vê, que na nossa conclusão também tem felinos e voam. O que aparece aqui nas nossas premissas, felinos e voam. Aí, no nosso terceiro exemplo, a gente vai ver que esse argumento ele é dedutivo, porém, ele não é válido. Por quê? Vamos olhar direitinho esse exemplo. Se eu possuísse todo o ouro extraído de Serra Pelada, seria muito rico. Pode ser verdade, né? Pode ser verdade. Não possuo todo o ouro extraído em Serra Pelada. Isso é verdade mesmo, tá? Realmente. Portanto, não sou muito rico. Pode ser verdade, como também pode não ser. Por quê? Mesmo que eu não possua todo o ouro extraído de Serra Pelada, mas eu posso ser rico, dependendo, por exemplo, da minha família, ou se eu tiver ganhado na Mega Sena. Então, por isso que ele é um argumento dedutivo não válido. Porque mesmo que as premissas elas sejam verdades, a conclusão ela pode não ser verdade, que eu posso ser rico de outra forma. Ou posso não ser rico mesmo. Então, pode ser verdade como pode não ser.
Já esse último, ele também vai ser um argumento dedutivo não válido. Por quê? Aqui tem todos os mamíferos são mortais. Ok. Todos os felinos são mortais. Ok, também. Portanto, todos os felinos são mamíferos. Aí a gente pode fazer uma mudança. Por exemplo, se a gente trocar o nome felinos por cobras, a gente pode ver que elas não vão ser mamíferos. Então, seria um não válido, porque a conclusão ela pode mudar, ela pode ser falsa se a gente trocar o felinos por cobras, por exemplo. Mesmo assim, ainda continua sendo um argumento dedutivo, só que ele não é válido, justamente por conta da conclusão, que ela pode ser alterada e ela ir para verdadeira, tendo duas premissas, indo para falsa, desculpa, tendo duas premissas verdadeiras. Ok. Aí a gente falou um pouquinho sobre os argumentos dedutivos, agora a gente vai para os argumentos indutivos. Então a gente destacou aqui três argumentos indutivos, que é por enumeração, analogia e causais. E eles são amplamente utilizados. Então vamos observar. Ó, joguei uma pedra para o alto e ela caiu no chão. A gente pode realmente jogar a pedra e ela cair no chão. Tá ok. Joguei outra pedra para o alto e ela também caiu no chão. Pode acontecer. A gente pode jogar ela para o alto e ela cair no chão também. A segunda pedra. Joguei mais uma pedra, ou seja, a terceira pedra, para o alto e também esta caiu no chão. Ok, pode acontecer. Logo, se eu jogar uma outra pedra para o alto, ela vai cair no chão. Não necessariamente. Por mais que a gente tenha jogado as pedras iniciais e elas caíram no chão, mas se a gente joga e ela fica presa em algum canto, aí fica presa na árvore ou cai na cabeça de alguém e se quebra toda, né? Ninguém sabe. Então aí seria o quê? Um argumento indutivo de uma forma fraca e enumerativo, porque a gente está pegando uma pedra, depois outra pedra e assim vai. Só que as premissas, elas são verdadeiras, mas a conclusão, ela pode ou não ser verdadeira. Não tem garantia de que ela seja verdadeira mesmo. Ela pode ser verdadeira. A gente pode jogar mais uma e ela realmente cai no chão, mas também pode não ser. Tem outras possibilidades de acontecer. Vamos ver esse outro exemplo aqui. 99% dos testes de gravidez adquiridos em farmácias têm resultado correto. Ok, pode ser verdade. O teste de gravidez de Isabel foi de farmácia e o resultado deu negativo. Ok, pode ser também. Logo, Isabel não está grávida. Pode ser também. Ou seja, a gente tem um argumento indutivo que ele é forte e enumerado. Enumerativo também. E as premissas, elas são verdadeiras. E provavelmente a conclusão também vai ser verdadeira. Neste caso aqui. Aí o nosso terceiro exemplo, ele também é um argumento indutivo e ele é um argumento indutivo forte. Por quê? Vamos dar uma olhadinha nele. Bioquímicos fazem experimentos com ratos para determinar os efeitos de uma nova droga em humanos. Observa-se que a droga administrada em ratos produz efeitos secundários indesejáveis. Por analogia, ou seja, a gente está usando um argumento indutivo analógico, sendo ratos e homens fisiologicamente semelhantes, conclui-se que a nova droga provocará efeitos secundários indesejáveis ao homem. Então, tanto a gente vê que as premissas, elas são verdades, e a nossa conclusão, ela também pode ser verdadeira. Provavelmente vai ser. Porque se os ratos e os homens, eles são fisiologicamente semelhantes, então o que aconteceu nos ratos, provavelmente também vai acontecer com o homem. Então, por isso que a gente diz que é um argumento indutivo forte. E é de forma análoga, né? É analógico. Mesmo que aconteceu nos ratos, possivelmente vai acontecer no homem também. E, por fim, um outro argumento indutivo, esse é de forma fraca,
Joãozinho estava com sintomas de resfriado. Joãozinho tomou algumas doses de vitamina C e ficou curado em poucos dias. Logo, vitamina C cura resfriados. Então, não necessariamente, porque a gente sabe que mesmo que a gente tome remédio ou não, o resfriado ele vai embora. Depois de um tempo, ele vai embora, né? Então, mesmo que as premissas elas sejam verdadeiras, a conclusão ela não vai depender necessariamente das premissas, porque o resfriado ele vai embora mesmo que você tome vitamina C ou não tome. Então, esse argumento, ele é um argumento indutivo causal, de causa. Ok. E aí, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as operações lógicas, sobre as nossas proposições. Mas, afinal, o que viria a ser uma proposição simples? Uma proposição simples, ela também é chamada de proposição atômica, ou átomo, que é aquela que não contém uma outra proposição como parte integrante de si mesma. Ou seja, é ela e só ela mesma. Não tem outra dentro dela, a grosso modo, vamos dizer assim. Já uma proposição composta, ela também é chamada de proposição molecular ou molécula. Ela é formada pela composição de duas ou mais proposições simples. Ou seja, proposições simples são proposições que não têm uma outra como parte integrante dela. Já a proposição composta, ela é formada pela composição de duas ou mais proposições simples. E aí a gente vai indicar as proposições simples por letras minúsculas, P, Q, R, S, e assim sucessivamente. E as proposições compostas, a gente vai indicar por letras maiúsculas, P, Q, R, S, e assim sucessivamente. Então, quando a gente desejar destacar ou explicitar uma proposição composta, que vai ser formada por duas ou mais proposições simples, a gente vai escrever ela assim, dessa forma aqui. Então, P, que é a proposição composta, P maiúsculo, abre parênteses, P, Q, R, assim sucessivamente, que é composta por proposições simples, fecha parênteses. Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos de proposições simples e compostas. Nesses exemplos, por enquanto, a gente não vai querer saber se vai ter valor lógico verdadeiro ou falso. A gente só está exemplificando, por enquanto, se ela vai ser simples ou se ela vai ser composta. Então, a gente já observa aqui que ela é simples, porque ó, a gente já vê pelo Pzinho aqui, P minúsculo. Ela já é uma proposição simples. Mas se você perceber pela própria frase ou sentença, ou proposição mesmo, a Terra é plana. Então, só tem uma informação, ela é simples. A mesma coisa nessa proposição simples que seno de π igual a zero. Então, também, a gente está escrevendo como uma forma simbólica, né, usando símbolos matemáticos, mas é uma proposição simples, porque seno de π é igual a zero, só tem apenas uma informação, não tem mais. Da mesma forma, essa daqui, R. Fortaleza é a capital do Ceará. Então, realmente, também só tem uma informação, então ela é uma proposição simples. Já essa daqui, esse exemplo do S, o sol brilha e a lua reflete a luz. A gente percebe que nós temos uma composição de duas proposições simples. O sol brilha, seria a nossa primeira proposição, e a lua reflete a luz, nossa segunda proposição. Aí vocês observam que eu fiz um I, né? Esse I aqui a gente vai ver mais tarde, tá? Que ele é muito importante nas proposições compostas, que é o chamado conectivo. A gente vai ver mais tarde quais são eles. Mas para que a gente tenha proposições compostas, a gente precisa de conectivos para conectar uma proposição à outra. Então, nesse caso, a gente usou o conectivo I.
Aí a nossa proposição composta T aqui. Os homens são mortais ou as pedras são seres vivos. Também nós temos duas proposições simples combinadas. Seria os homens são mortais, nossa primeira proposição, e a nossa segunda proposição, as pedras são seres vivos. E elas estão combinadas pelo conectivo ou, já é um outro conectivo que a gente vai falar também depois sobre ele. E nesse exemplo daqui, na composta U, nós temos que se raiz de 3 for menor do que π e o número 8 é cubo perfeito, então 25 é um número primo. Aqui a gente tem a composição de 3 proposições simples. A primeira, raiz de 3 menor do que π. A segunda, o número 8 é cubo perfeito. E a terceira, 25, é um número primo. Aí observem o que a gente está unindo cada uma delas. O se, o i e o então. E a gente vai ver mais tarde também esse se, então, ele também é um conectivo. Nesse caso, a gente tem 3 proposições simples e a U é a combinação dessas 3 proposições. Bom, e aí, ó, a gente vai indicar o valor lógico de uma proposição P como sendo V de P. Então, o valor lógico é esse V maiúsculo e P é a proposição. Então, desse modo, quando a proposição ela for verdadeira, o seu valor lógico vai ser V. E quando P é falsa, o seu valor lógico vai ser F. Então, vamos lá. Continuando, né? Nós temos alguns princípios ou axiomas que funcionam como regras fundamentais na lógica matemática, que é o princípio da não contradição, que uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Que é o que vai dizer mais ou menos também no princípio do terceiro excluído, que toda proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Sempre vai ter essas duas possibilidades e nunca uma terceira possibilidade. Então, é praticamente a mesma coisa escrita de forma diferente. Mas é para a gente ver que, na lógica, ela não tem ambiguidades, como a gente falou, né? Ou ela é uma coisa ou ela é outra. Não tem uma terceira. Não tem um talvez. Ou é ou não é. E aí a gente vai entrar na nossa definição 1.4, que seriam a parte dos conectivos. O que seria, nesse caso, os conectivos? São palavras que usamos para formar novas proposições. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que as proposições compostas, elas são a combinação de proposições simples, que a gente utiliza os conectivos para unir as proposições simples. Pronto, é exatamente isso. Então, são palavras que a gente vai ver aqui, ó, é a o i, o ou, o não, se então, se somente se, são os principais conectivos. Então, eles vão unir novas proposições para que a gente forme proposições compostas. Por exemplo, o número 2 é par e 5 é ímpar. Ou seja, a nossa primeira proposição é essa aqui, o número 2 é par, e a nossa segunda proposição, 5, é ímpar. E a gente tem o conectivo I para juntar as duas e formar uma proposição composta. Um triângulo ABC é escaleno ou isósceles. Então, a gente tem duas proposições também. Um triângulo ABC é escaleno ou um triângulo ABC é isósceles. A gente usou o ou para unir duas proposições simples. Esse exemplo, neste ano não houve inverno. Esse não também ele é um conectivo de negação. E essa proposição, neste ano não houve inverno, ela vai derivar
da proposição neste ano houve inverno. Se eu quiser negar isso daqui, aí vai ficar neste ano não houve inverno. Só que não deixa de ser um conectivo também. Aí o outro conectivo que nós temos, se sabe matemática, então faça medicina. Então, é esse se e o então. Então, se sabe matemática, então faça medicina. Temos duas proposições aí, sendo unidas pelo se e o então. E, por fim, um triângulo é retângulo, se e somente se satisfaz o teorema de Pitágoras. Então, aí temos também duas proposições ligadas pelo se, somente se, que é um outro conectivo muito utilizado na lógica. E aí a gente vai ver cada um deles separadamente, como eles são simbolizados na lógica, e a gente vai ver também o valor lógico deles, de cada um deles, e depois unindo eles na tabela verdade. Aí, ó, os conectivos, eles são muito importantes nas operações lógicas. Então, nessas operações, os operadores são chamados de operadores lógicos, né? E os conectivos, na verdade, os conectivos, eles são chamados de operadores lógicos, ou só operadores, e as proposições, elas são chamadas de operandos, proposições. Operandos, conectivos, operadores lógicos ou somente operadores. E aí a gente tem uma tabela com os nossos conectivos e a operação, o símbolo e o valor lógico. Aí o primeiro, conectivo não, o símbolo é esse tio que a gente vai utilizar. Tem outros também, tem outros símbolos que eu vou mostrar para vocês já já. A operação é negação e vai ter valor lógico falso, quando a proposição for verdadeira, e vai ter valor lógico verdadeiro, quando a proposição for falsa. Ou seja, a gente tem uma proposição, se a gente negar ela, se ela for verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Se ela for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. A gente tem um conectivo I, que é simbolizado pelo circunflexo, e é chamado de conjunção, a operação lógica. Ou seja, a gente vai ter, quando as proposições forem verdadeiras, o valor lógico vai ser verdadeiro, e nos demais casos vai ser falso, o valor lógico vai ser falso. Então, na conjunção, só vai ser verdadeiro quando todas as proposições elas forem verdadeiras. E a gente tem um conectivo OU, que é simbolizado por esse, como se fosse um V, né? Um circunflexo de cabeça para baixo, um V, chamado de disjunção, e ele vai ser verdadeiro quando pelo menos uma das proposições for verdadeira. Então, temos duas proposições, P e Q. Se P for verdadeiro e Q for verdadeiro, é verdadeiro. Agora, se P for verdadeiro, Q falso, ou P falso, Q verdadeiro, temos verdadeiro, todos dois. Só vai ser falso na disjunção quando ambas forem falsas, se P for falso e Q for falso. Aí a gente tem um conectivo se então, que é caracterizado por essa setinha aqui. Chamamos de condicional. Então, vai ser falsa quando a proposição antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Ou seja, a gente tem a proposição P e a Q. Se a P ela for verdadeira e a Q ela for falsa, então a gente vai ter um valor lógico falso. Nos demais casos, vão ser todos verdadeiros. E, por fim, a gente tem o se e somente se, que é simbolizado por essas duas setinhas e chamamos de bicondicional. Então, vai ser verdadeira quando ambas as proposições forem verdadeiras ou ambas falsas. Então, se eu tenho P e Q verdadeira, as duas, então vai ser o valor lógico verdadeiro. Se as duas forem falsas, vai ser verdadeiro também. Agora, se uma é falsa, a outra é verdadeira, vai ser falso, o valor lógico. A gente vai ver com mais detalhes cada uma delas. Então, vamos começar pela negação. A negação de uma proposição P é a proposição não P, que a gente indica por esse tio P, e o valor lógico é o oposto ao da
proposição P. Ou seja, se a gente tem a negação de V, é o F, e a negação de F é V. Ou seja, o valor lógico da não P é igual à negação do valor lógico de P. E a gente pode também indicar a negação de P por esse símbolo aqui, certo? Que é chamado também de não P, ou por esse P com a barra em cima, ou ainda por um P e esse P', né? Como a gente geralmente chama, P'. E aí o valor lógico de não P vai ser falso, quando o valor lógico de P é verdadeiro, e vai ser verdadeiro quando o valor lógico de P é falso. É o oposto, né? Quando um é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. Só pensar na questão oposta. Aí, por exemplo, Fortaleza é a capital do Ceará, e a gente vai negar isso aqui. Então, Fortaleza não é a capital do Ceará. Então, a gente vê que o valor lógico de Fortaleza é a capital do Ceará é verdadeiro, porque realmente é a capital. E a gente vê que o valor lógico da não P, que foi quando a gente negou, é falso. Então, realmente a gente valida essa relação do valor lógico da não P ser a negativa do valor lógico de P. Vamos para um segundo exemplo. Aqui é o seno de π sobre 2 igual a zero, e a negativa de Q seria seno de π sobre 2 ser diferente de zero. Aí a gente vê o quê? Que o valor lógico da Q é falso, realmente o seno de π sobre 2 não é igual a zero, e o valor lógico de não Q é verdadeiro, realmente o seno de π é diferente de zero. Então, uma é o oposto da outra. Então, caracteriza a negação. Aí o próximo conectivo é a nossa conjunção. A conjunção de duas proposições P e Q é a proposição P e Q. E a gente representa pelo circunflexo, P e Q. O valor lógico vai ser verdade se ambas as proposições forem verdadeiras. E vai ser falsidade F nos outros casos. Ou seja, V e V dá V, ou seja, os dois são verdadeiros, a gente vai ter o valor lógico verdadeiro. V e F vai dar F, FV vai dar F, e FF vai dar F também. Ou seja, o valor lógico de P e Q é o valor lógico de P e o valor lógico de Q. Vamos aos exemplos. Nós temos que a P2 é par e temos que 2 é menor do que 3. Então, a gente vê o quê? Que o valor lógico de P é verdade, realmente 2 é par, e a gente vê que o valor lógico de Q também é verdade, então 2 é menor do que 3. Então, o valor lógico de P e Q vai ser V, que é o valor lógico de P e o valor lógico de Q, V e V vai dar V, pela nossa definição. Aí um outro exemplo. A P, π é racional, e Q, raiz de 2 é irracional. Então, a gente vê que o valor lógico da P é falso, realmente π não é racional, e o valor lógico de Q é verdadeiro, raiz de 2 é racional. Então, o valor lógico de P e Q vai ser o valor lógico de P e o valor lógico de Q. Esse é falso, esse é verdadeiro, então falso e verdadeiro vai dar falso pela nossa definição. Aí a nossa disjunção agora, o que seria a disjunção de duas proposições? É a P ou Q. A gente vai representar por P, esse símbolo aqui, um Vzinho, Q. Então, vai ter valor lógico verdadeiro se pelo menos uma das proposições, ou P ou Q, for verdadeiro. E falso se ambas forem falsas. É a única falsidade que nós temos na nossa disjunção. É quando P e Q elas forem falsas. Então, vamos lá. V ou V dá V. V ou F, pelo menos uma, é verdadeira, então vai dar verdadeiro o valor lógico. F ou V também vai dar F.
E F ou F, aí vai dar F, que as duas são falsas. Então, vai resultar no valor lógico falso. E a mesma coisa, o valor lógico de P ou Q é o valor lógico de P ou valor lógico de Q. Vamos aos exemplos. E nós temos que o P, a Lua, é o nosso satélite natural. E o nosso Q, a Terra é um planeta. Como ficaria o P ou Q? A Lua é o nosso satélite natural ou a Terra é um planeta. Então, vamos ver. O valor lógico de P é verdade, realmente. A Lua é o nosso satélite natural. Verdade. E o valor lógico de Q também é verdade. A Terra é um planeta. Então, o valor lógico de P ou Q vai ser V ou V, que as duas são verdadeiras, e vai resultar no verdadeiro também. Aí, esse exemplo, P, 1 é um número natural. E o Q, menos 2 é um número natural. Como ficaria P ou Q? 1 é um número natural ou menos 2 é um número natural. Então, o valor lógico de P é verdade, realmente o 1 é um número natural, porém o valor lógico de Q é falso, porque o menos 2 ele não é um número natural. Só que, para que a gente tenha o verdadeiro, pelo menos uma tem que ser verdade, que é o que a gente tem o valor lógico de P, né, que é V. Então, o valor lógico de P ou Q vai ser V ou F, que vai ser V. Só seria F se as duas fossem falsas. Esse é o único caso de falsidade, né, na disjunção. Aí nós vamos agora para a nossa condicional. Então, a condicional de duas proposições P e Q, a gente lê como se P, então Q. Então, a gente representa por P condicional Q. O valor lógico vai ser falso quando P for verdadeira e Q for falsa. E será verdade, verdadeiro, nos demais casos. Então, se a gente tem uma P que é verdadeira e uma Q que é falsa, exatamente nessa ordem, o valor lógico vai ser falso. E os demais casos vão ser verdadeiros. Ó. V condicional V vai dar V, V condicional F vai dar F, F condicional V vai dar V, e F condicional F vai dar V também. Isso aqui acontece, F condicional V, porque a gente precisa ter a primeira V e a segunda F, para dar falso. Mas se a primeira for falsa e a segunda verdadeira, aí vai ser verdadeiro. E a mesma coisa também para condicional. Então, o valor lógico de P condicional Q é o valor lógico de P condicional valor lógico de Q. Aí vamos aos exemplos. A P, proporção P, nós temos Euler morreu cego. E a proporção Q, Pitágoras era filósofo. Aí como ficaria a P condicional Q? Se Euler morreu cego, então Pitágoras era filósofo. E aí eu tenho que o valor lógico de P é verdadeiro, Euler morreu cego. E eu tenho que o valor lógico de Q também é verdade, Pitágoras era filósofo. Então, o valor lógico de P condicional Q vai ser V condicional V, que vai resultar no V, na verdade. Um outro exemplo. A matemática é uma ciência, essa é a nossa proposição P, e a nossa proposição Q é geometria não é matemática. Então, como ficaria a condicional? P condicional Q? Se a matemática é uma ciência, então a geometria não é matemática. Ou seja, o valor lógico da nossa P é verdadeiro, realmente a matemática é uma ciência, e o valor lógico de Q é falso. A geometria ela faz parte da matemática. Ela é a matemática, sim. Nesse caso, a gente está dizendo que o valor lógico dela é F, né? Realmente é falso. Então, se eu tenho a primeira verdadeira e a segunda falsa, pela nossa definição, o valor lógico de P condicional Q vai ser V condicional F, que vai resultar na F. É o único caso que a gente vai ter falsidade na tabela verdade quando a gente for fazer, né? Se por um acaso for fazer ela, a condicional. Só que a gente tem outras maneiras de ler também a condicional, não somente se, P, então Q. Como é que a gente pode ler? P é condição suficiente para Q,
Então, P, condição suficiente, e a Q é a condição necessária para P. É diferente. Então, P é condição suficiente e Q, condição necessária. E, por fim, a gente vai falar sobre a bicondicional, de duas proposições, P e Q. É a P, se, somente se, Q. Então, a gente representa por essas duas setinhas aqui, e vai ter o valor lógico de verdadeiro quando ambas forem verdadeiras ou ambas falsas, ou seja, quando elas vão ter o mesmo valor lógico. E se elas tiverem valores lógicos opostos, uma verdadeira ou outra falsa, ou a primeira falsa e a segunda verdadeira, vai ser falsa, vai ser falsidade, né? Então, ó, V bicondicional V vai dar V, porque ambas ó, têm o mesmo valor lógico. V bicondicional F vai dar F. E F bicondicional V vai dar F também, porque ambas ó, têm valores lógicos opostos. Uma é verdadeira, outra é falsa e a outra é verdadeira. E se a primeira é falsa e a segunda é falsa também, numa bicondicional, ela vai se tornar verdadeira, porque ambas têm o mesmo valor lógico, independente se é verdadeiro ou falso. Da mesma forma, o valor lógico de P bicondicional Q é o valor lógico de P bicondicional, valor lógico de Q. Vamos para alguns exemplos. O primeiro é P, um triângulo é um quadrilátero. E a nossa proporção Q é um quadrado é um quadrilátero. Então, P bicondicional Q ficaria dessa forma. Um triângulo é um quadrilátero se e somente se um quadrado for um quadrilátero. Então, ó, o valor lógico da P é falso, que o triângulo não é um quadrilátero. Só que o valor lógico da Q, ele é verdadeiro. Realmente o quadrado é um quadrilátero. Então, pela nossa definição, como elas têm valores lógicos opostos, o valor lógico de P bicondicional Q vai dar falso. Que uma é falsa e a outra é verdadeira. E essa? P, 2 é ímpar e Q, 3 é par. Então, pela bicondicional, P bicondicional Q, 2 é ímpar, se somente se 3 é par. Então, o valor lógico de P é falso, realmente o 2 não é ímpar. E o valor lógico de Q também é falso, porque 3 não é par. Então, o valor lógico de P bicondicional Q vai ser falso com falso, como elas têm o mesmo valor lógico, então vai resultar no verdadeiro. Assim como a condicional, a gente também lê a bicondicional de outras maneiras. Não somente por P, se somente se Q. P é condição necessária e suficiente para Q, assim como Q é condição necessária e suficiente para P. Ok, vamos dar continuidade agora ao nosso minicurso com o Genilton. Ele vai falar sobre as tabelas verdades das proposições, tautologias, contradições e contingências e as implicações e equivalências lógicas. Deixa eu só parar aqui. Pronto, Genilton, pode continuar. Oi, pessoal, boa tarde. Como a Adriana falou, a gente vai iniciar agora. Pronto, foi feito todo literalmente esse passeio assim, pela parte da teoria da lógica matemática, né? Então, a proposta do minicurso é exatamente essa: a gente começar, como diz o nosso orientador, né? Pé no chão, e trabalhando cada parte dessa aí de forma até informativa para aqueles que já conhecem, com certeza tem muitas pessoas que já conhecem essas áreas. E para os que não conhecem, ser uma forma de introduzir ao caminho no contexto da lógica matemática, né? Mas o objetivo do minicurso é fazer o seguinte: é trabalhar essa parte teórica e depois fazer a ponte dela com o uso, como utilizar ela nas demonstrações matemáticas. Pronto, aí deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela também para a gente dar continuidade ao minicurso.
Deixa eu iniciar aqui. Deixa eu só... Vou deixar no ponto de partida aqui, onde ela parou, tá certo? Para darmos continuidade. Aí eu posso até fazer o seguinte, vocês preferem que eu continue e deixe as perguntas, a gente faz um momento de perguntas no final, posso dar continuidade? Seria melhor deixar as perguntas para o final. No final, né, para a gente É melhor. Né? Pronto, positivo. Isso. Então, vamos... Obrigado, Jaciara. Aí deixa eu só compartilhar a tela com vocês. Pronto, dando continuidade, vamos agora entrar na parte das tabelas verdade, né? Tabelas verdade e proposições compostas. Então, o princípio das tabelas verdades é o seguinte. Agora a gente vai construir essas tabelas de proposições compostas, ou seja, a gente vai deduzir, a partir das proposições simples, a validade, o valor lógico das sentenças compostas, utilizando o método de demonstração por tabela verdade, tá certo? Então, mas aí precisa ter em mente o seguinte, que o que a gente vai fazer agora? Na verdade, nós vamos combinar proposições simples, que são aquelas proposições atômicas, né, como a Adriana já havia falado, por meio de um único conectivo lógico. Então, a gente vai ter à disposição os conectivos lógicos e fazer essa conexão, né, essa combinação com essas proposições da lógica proposicional, utilizando esses conectivos. Claro, tendo todo aparato lógico, né, o estudo das validades das sentenças, né, digamos assim. Então, nisso aí a gente vai obter novas proposições que serão ditas compostas das proposições dadas. Em geral, isso aí, essas proposições, em geral, mais complexas que as proposições originais, tá certo? Claro, a gente parte das premissas, das proposições atômicas, se a gente vai combinando o nível de complexidade, ela vai aumentando, né? Quanto mais proposições nós tivermos em uma sentença, né, digamos assim, você vai ter o maior nível de complexidade. Ele travou um pouquinho aqui, deixa eu só voltar para ver se está certinho aqui, né? A ordem. Pronto. E nisso aí vai ser natural que a gente pense, né, em formar mais proposições compostas a partir de outras por combinações dos conectivos. Isso aqui vai se tornar, digamos, isso aqui, para quem ainda não teve contato, precisa ver que isso aqui é natural, essas combinações que a gente faz. Ou seja, todo o contexto, quando a gente for fazer o estudo das proposições, vai ser, na verdade, o quê? Combinações de proposições simples. Aí você vai fazer o estudo, né, utilizando as tabelas verdades. É a única forma? Não. A gente tem pode mostrar a validade através da tabela verdade ou então pelo próprio cálculo proposicional. Aqui nesse minicurso a gente vai... talvez a gente até trabalhe alguma situação assim, né, mais isolada, mas o foco mesmo vai ser o uso das tabelas verdade. Aí, se fosse usar o cálculo proposicional, a gente ia através de operações lógicas, realizando essas operações até chegar o nosso objetivo, né? Assim, vamos ver alguns exemplos. Então, sejam P, Q, R e S proposições simples, a Adriana tinha comentado com vocês, e estas são as proposições, ou melhor, as proposições compostas obtidas pela combinação de duas ou mais proposições dessas e os conectivos, vai declarar para a gente o que são as chamadas proposições compostas, tá certo? Daí, aqui temos os exemplos. Então, peguemos aqui, para esses dois primeiros exemplos, a proposição P, esse conjunto de proposições aqui, P, e o conjunto de proposições Q, formada pelas proposições simples P e Q, né, que são as nossas premissas. Então, observe que nós fizemos a composição delas através de quê? Do conectivo ou, né? A conjunção, a disjunção, e depois negamos, né? Negamos ele. Então, fizemos essa composição.
Já a segunda, a proporção composta Q, nós fizemos o quê? A disjunção da negação de P, da primeira proposição, com a bicondicional, P e Q. Aí, daqui da R e da S, a gente já passa a observar o seguinte. Passamos a observar que fizemos a composição de composições compostas. Por exemplo, fizemos aqui né, a disjunção da implicação de P e Q com a implicação de P em R. Então, podemos ter também proposições compostas derivadas de proposições compostas. Tudo isso ligadas pelos conectivos, né? E temos aqui essa proposição composta com 4 premissas, né? P, Q, R e S. Então, P e Q, e podemos começar a usar, mesclar as linguagens que temos na lógica, que a Adriana passou para vocês nesse primeiro momento, ou seja, P e Q, se, somente se, R ou S, né? Se a gente fosse fazer uma leitura dessas proposições compostas. Então, evidentemente, nada impede que as componentes, né, como a gente tinha falado aqui, de uma proposição composta sejam elas mesmas, proposições compostas. Então, assim, dadas as proposições P, composta das proposições simples P1 e Q1, e Q, composta das proposições simples P2, Q2 e R2, ou seja, temos que a proposição composta P é formada pelas proposições simples P1 e Q1, e a proposição composta Q formada pelas proposições P2, Q2 e R2. Então, podemos construir uma proposição alfa. Esse alfa aqui é só para amarrar o contexto, tá certo? Então, podemos construir essa proposição pela combinação das proposições P e Q, o que a gente fez anteriormente, né? Digamos, a gente pegou duas proposições aqui, já compostas, e através de um conectivo criamos mais outra proposição composta. Então, daí, vamos ter essa linguagem aqui, digamos que alfa, ela depende das proposições compostas P e Q, né? Ela está em função dessas duas, que por si já estão em função das proposições simples P1, Q1, P2, Q2, R2, respectivamente. Então, daí a gente devemos sempre recordar que nossa principal meta vai ser o quê? A determinação dos valores lógicos das proposições. Aqui, a princípio, a gente está fazendo só o quê? Só mostrando o objeto, né, matemático da proposição composta. Como é que a gente pode visualizar ela? Mas o objetivo aqui, por enquanto aqui está informativo, mas o objetivo central disso tudo é estudar o valor lógico dessas proposições. E o valor lógico dessas proposições vai depender exclusivamente de quem? Das proposições simples, dos valores lógicos das proposições simples. Daí, a gente precisa agora adentrar realmente digamos assim, ao processo de construção das tabelas verdade, né? Então, o processo de construção da tabela verdade, ela vai depender de quê? Ela vai ter ela não é construída aleatoriamente, ela tem uma lógica, tem um processo construtivo, né? Tem uma forma como se constrói isso. A demonstração em si do teorema que a gente utiliza para construir as tabelas verdade, a gente não vai mostrar hoje, porque isso aí vai ser fruto da segunda parte do curso, que é a parte de demonstrações. A gente vai, como é uma demonstração do tipo direta, nós vamos adequar essa parte lá. Então, o número de linhas de uma tabela verdade de determinada proposição corresponde ao número de possíveis atribuições de valores lógicos às suas proposições. E vamos ter lá, pelo princípio do terceiro excluído, vamos ter dois possíveis valores, né, que é o verdadeiro ou falso. E essas são chamadas de componentes, né? Componentes da proposição composta, sendo determinado pelo teorema seguinte. Então, o teorema nos diz o seguinte, que a tabela verdade de uma proposição composta de N proposições simples, componentes, é constituída de 2 elevado a N linhas. Ou seja, o número de linhas da tabela verdade vai depender exclusivamente do quê? Do número de proposições.
Assim, como a gente tinha falado, né, a demonstração desse teorema ele é uma aplicação direta do teorema fundamental da contagem ou o teorema multiplicativo. E vamos demonstrar na segunda parte do minicurso. Então, daí agora a gente vai começar o processo de construção da tabela verdade. Só que antes disso aqui, a gente poderíamos emendar, continuar com os exemplos que a gente trabalhou, ou poderíamos construir a tabela à parte. Eu vou optar de já continuar com o exemplo. Com o próprio exemplo, a gente vai fazendo esse processo de construção. Aí deixamos aqui o ambiente formado e vamos só colocar as proposições, né? Explicitar as proposições e os respectivos valores lógicos. Mas eu gostaria de mostrar uma situação a vocês inicialmente. Nesse processo de construção, a gente vai depender da seguinte forma para construir isso. Deixa eu abrir aqui uma lousa. A gente fazer só uma construção rápida para mostrar uma situação como vocês, para dar realmente esse padronizar, ver como é o padrão dessa construção, né? Antes mesmo de a gente começar a trabalhar com os exemplos. Deixa eu só... Pronto, abriu aqui a lousa. Pronto. Vamos fazer mais ou menos essa construção. Então, a gente falou lá que temos, por exemplo, a gente tivermos, né? Uma proposição, digamos assim, vou começar com duas proposições. Proposições P e Q. Vamos trabalhar as duas premissas. Ou seja, o nosso N aqui, começar já porque a gente vai usar lá no problema, né? Nosso N ele vai ser 2, né? Então, daqui, o que a gente vai tirar? Que 2 elevado a 2 vão ter 4 linhas. Ok. Para n igual a 3, lembrando, aqui nós não estamos fazendo a demonstração, não é nem o início da demonstração, a gente está só mostrando o uso mesmo. Isso aqui, naturalmente, isso aqui você não precisa fazer também, não precisa escrever essas coisas. A não ser que, salvo que seja uma questão que peça, né, tenha como objetivo esse processo de construção aí. Mas isso aí, geralmente, a gente faz de cabeça, né? E devido ao uso, para os que não estão realmente conhecendo esse conteúdo agora, geralmente a gente não precisa estar fazendo essas coisas, tá entendendo? É só para meio que mostrar uma situação aqui. Elucidar uma situação aqui no processo de construção. Então, 2 a terceira, então vai ter 8 linhas. E daí, sucessivamente, ou seja, vai ser essa potência de base 2, né? Aí, nesse processo de construção, o que é que a gente vai analisar aqui? Nós vamos analisar. Como ela tem 4 linhas, e para 2 proposições, e aqui tem, para 3 proposições temos 8 linhas, o que é que a gente precisa analisar aqui nesse processo? Pelo princípio do terceiro excluído, nós vamos ter apenas duas possibilidades, né? Que é o verdadeiro ou falso. Não tem nenhum valor fora esses dois aí. Então, a gente vai precisar fazer um conjunto de operações aqui com essas possibilidades. Então, por exemplo, aí para quem conhece as árvores das possibilidades, por exemplo, aqui, se eu tiver aqui verdadeiro, falso. Então, vou fazer o agrupamento. Se eu tenho 2 proposições, eu vou fazer o agrupamento 2 a 2 aqui, nesse caso, né? Então, para esse primeiro verdadeiro aqui, eu tenho quantas possibilidades para ele? Eu tenho verdadeiro, tenho falso. Isso aqui a gente conhece mais do tópico de análise combinatória, né? Mas, na verdade, isso aqui, a análise combinatória já usa esse processo aqui. Isso aqui vem de um assunto chamado árvore de possibilidades. Que é uma ferramenta que a análise combinatória usa, que a gente também usa aqui. Mesmo que seja pouco, mas usa. E para o valor lógico falso, também vamos ter 2 possibilidades. Então, verdadeiro e falso. Nisso aqui, a gente ficou, na verdade, com quantas possibilidades do estudo lógico? Então, ficamos aqui com verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, ou falso e falso. Vocês vão ver que esse padrão aqui, ele vai aparecer muito na nossa construção de tabelas verdade. Na verdade, é o padrão que aparece. Então, naturalmente, geralmente, quando a gente vai construir isso aqui para 2 proposições, o que é que a gente faz? Na primeira linha, para a proposição P,
A gente escreve nessa ordem. Duas proposições, então a gente vai alternando de 2 em 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Para a segunda proposição, que a gente alterna de 1 em 1. Verdadeiro, falso. Nesse mesmo processo de construção, eu vou trabalhar com isso aqui também, para n igual a 3. Então, a gente fica assim. Ó. Já fizemos aqui. Não, eu vou continuar. Vou deixar ele mesmo assim, esse padrão. Eu ia apagar lá, mas vou deixar. Então, verdadeiro, falso. E vou fazer a mesma situação aqui. E vou dar continuidade a partir daqui. Então, verdadeiro, falso. Então, para esse verdadeiro, da mesma forma, nós vamos ter duas possibilidades. Para esse aqui, também duas possibilidades, verdadeiro, falso. Para esse também. E, por último, para esse, verdadeiro, falso. Então, mas, na verdade, a gente já tem o quê? Um arranjo, arranjos diferentes aqui. Agora vamos ter arranjo com 3 valores lógicos, né? Então, a gente vai ter aqui, para a primeira linha, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Para a segunda, verdadeiro, verdadeiro, falso. Para a terceira linha, verdadeiro, falso, verdadeiro. Quarta linha, verdadeiro, falso, falso. E aqui, quinta linha, falso, verdadeiro, verdadeiro. Sexta linha, falso, verdadeiro, falso. Sétima linha, falso, falso, verdadeiro. E última linha, falso, falso, falso. Ou seja, 8 linhas, né? 3, 6, 8 linhas. Aí, se a gente vai construir aqui, ó, é outro padrão que a gente vai observar lá, porque nem sempre a gente vai precisar estar construindo essa árvore de possibilidades. Foi só para esse início, para a gente dizer assim, não, vi dessa maneira, para quem não viu, né? Vi dessa maneira uma vez. Então, digamos aí, P, vamos fazer aquele conjunto, né? Para 3 proposições, P, Q e R. Então, 3 proposições, vamos ter 8 linhas, e ficamos aí com esse agrupamento. Aí, qual é o significado da construção aqui para essa situação? Para a primeira proposição, a gente vai alternar de 4 em 4 agora. Verdadeiro, 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 verdadeiro. E 4 falsos, né? Falso, 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 falso. Para a segunda linha, vamos continuar, né, como a gente estava antes, alternando de 2 em 2. E para a terceira, vamos alternar de 1 em 1. Aí você pergunta, isso aí tem alguma lógica? Tem, porque isso aqui está atrelado, na verdade, é o quê? Está atrelado às potências. Essas potências aqui. Ó. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Pronto. Para essa primeira linha, alternado de 4 em 4, na verdade, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser 2 elevado a 2. Aqui, 2 elevado a 1. E esse aqui, 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 está alternando de 1 em 1. 2 elevado a 1 está alternando 2 em 2. E 2 elevado a 2 está alternando de 4 em 4. Isso aqui vai ganhar, quem já, de repente, já tenha pago uma disciplina chamada... o pessoal da eletrônica que trabalha muito isso, da eletrônica, da eletricidade, o pessoal da engenharia elétrica, acredito que trabalha também uma disciplina chamada eletrônica digital. Para a gente construir as tabelas lá, eles fazem um estudo, a computação também, né? Já que a gente talvez não chegue a falar sobre algumas aplicações, eu vou meio que comentar isso agora. Na informática, que é uma das áreas que a gente aplica a lógica, a matemática, né? Então, o processo de construção lá, eles não usam verdadeiro ou falso, usa o código binário, né? Vamos usar 0 e 1, né? Então, no estudo lá que eles fazem, eles usam muito essa ideia aqui, né? Atrela com essa questão da construção relacionada com a potência. Então, na eletrônica digital, geralmente os professores gostam de trabalhar construindo, utilizando esse processo utilizando essa base aí, né? Para dar a ideia de como a gente construir as tabelas verdade. Para possivelmente fazer outros estudos, né? Dentro da área. Então, isso aqui é a lógica. Então, se a gente fosse trabalhar com 4 proposições, digamos que aqui ficaria 2 elevado à terceira, 2 elevado à terceira dá quanto? Dá 8. Ou seja, na primeira linha aqui ia ser, para 4 proposições, ia ter 16 linhas, né? Íamos ter 16 linhas. E como é que a gente ia alternar esses valores de verdadeiro e falso? Né? A gente começava com 8 verdadeiros e depois 8 falsos. Aí ia para essa segunda linha, alternando de 4 em 4, ia para essa alternando de 2 em 2, ia para essa alternando de 1 em 1. Geralmente, a gente trabalha só com até 3 proposições, geralmente, né? Os problemas quando a gente trabalha com lógica, para estudos com a tabela verdade, meio que a gente vê aí nos livros didáticos, mais assim, né? Com 2 proposições e com 3 proposições.
Então, retomando lá nosso material agora. Então, a gente vai construir aqui a tabela verdade dessa proposição composta, né, R, composta por quem? Pelas proposições simples P e Q. E ela, qual é a formação composta dela aqui? Ela, na verdade, é a negação dessa disjunção aqui, ó, que já é a negação de P com Q. Então, a gente pode ler assim, não P ou Q. Aí temos a questão aqui do parênteses, que ele tem uma certa prioridade aqui, né? No caso, ele tem uma certa importância que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, tá certo? Então, vamos trabalhar já preenchendo essa tabela aqui abaixo. Pronto. Então, como é que a gente faz o preenchimento dessa tabela aí? Primeiro, nós vamos, né, preenchendo a tabela conforme as proposições que foram dadas. Geralmente, começamos pelas premissas, né, as mais simples. Então, temos aqui, ó. Deixa eu tentar apagar aqui. Proposição P. Aí aqui a gente pode fazer a negação dela logo, né? Não P. E a outra proposição simples é quem? Q, né? Antes da gente construir aqui essa composição, vamos primeiro colocar os valores lógicos, conforme a gente viu na construção anterior. Então, a gente tem aqui, ó, duas proposições. Mesmo tendo esse não P, mas esse não P já, na verdade, é a negação desse. As proposições originais é o que está aqui, ó. Mesmo que não tivesse essa notação R de P e Q, você já ia identificar a partir da própria proposição composta quem eram os átomos dela, né, digamos assim, pela teoria, como a Adriana explicou para vocês, que são as proposições simples, P e Q, tá certo? Então, vamos construir aqui, ó. Então, como é que começamos aqui pela ordem, né? Então, começamos deixa eu colocar aqui, então, verdadeiro, falso. Então, mesclamos duas a duas, né? Já a proposição Q, a gente vai fazer como? Vai ser alternando de um em um, né? Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A proposição não P, a gente vai fazer a negação dos valores lógicos da proposição P. Então, qual a negação do valor lógico da proposição P quando o valor lógico é verdadeiro? Então, vai ser falso. E aqui é a mesma coisa, né? E qual é o valor lógico da negação de P quando P ele é falso? Então, aqui vai ser verdadeiro e aqui vai ser verdadeiro. Então, alternou falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Com isso, a gente vai fazer o que agora? Construir o que a gente quer estudar. Então, a ideia aqui é você construir do mais interno para o mais externo. Então, a gente vai construir primeiro esse daqui, esse que está dentro do parênteses, para essa linha, e finalizar com a negação dessa parte de dentro, que é, temos aqui o tipo. Então, continuando aqui. Pronto, então aqui está não. Desculpa. E. Ok. Aí vamos fazer o estudo dessa proposição composta aqui. Agora utilizando o quê? As operações lógicas para o conectivo ou, né, para a disjunção. Então, como a Adriana tinha falado a vocês, na disjunção, os valores lógicos vão depender das premissas, mas, nesse caso aqui, para o ou, ele só vai ser falso quando as proposições simples forem ambas falsas. Então, se você tiver pelo menos um dos valores lógicos verdadeiro, então o valor lógico da proposição composta vai ser verdadeiro. E nesse caso a gente vai fazer o estudo com quem? Com não P e com Q, com essas duas linhas aqui. Então, nesse caso, ele só vai ser falso aonde? Vai ser falso na segunda linha. As demais vão ser verdadeiras. Então, falso ou verdadeiro é verdadeiro, falso ou falso
é falso. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. E verdadeiro ou falso é verdadeiro. E para finalizar, a gente vai fazer só o quê? Só a negação dessa proposição composta, através desse conectivo, né, de negação aqui. Então, a gente constrói ele aqui, então não P, para reconstruir a mesma coisa, né? Então, não P é ou OK, né? Então, basta a gente só fazer o quê? Só inverter os valores lógicos aqui, né? O que for verdadeiro vai ser falso e o que for falso vai ser verdadeiro. Então, verdadeiro, negando isso aqui, vai ficar falso. Falso vai ser verdadeiro. E os demais vão ser falsos. Pronto. Construída e estudada a nossa bela verdade. Nesse caso aqui, digamos que a base, né, já estava construída, a tabela sim, mas digamos que a nossa tabela verdade sejam esses elementos aqui, que ou seja, é a junção através de uma coisa, de uma situação padronizada das proposições simples interligadas pelos conectivos e estudadas através do quê? Dos valores lógicos verdadeiro e falso, conforme mediante a cada operação, né? Sejam elas de junção, conjunção, implicação lógica ou a bicondicional, né? A condicional e a bicondicional, né? Então, continuando, vamos pegar aqui para vamos para a segunda parte. Pronto. Agora, o que a gente tem aí? Nós temos a construção da tabela verdade, da proposição composta, agora com três proposições. Com três proposições, né? Então, nesse caso aí, a gente vai usar aquela ideia lá, né? Primeira coisa, a gente precisa analisar aqui quantas proposições tem. Aqui, claro que tem. A gente amarrou com a anotação, né? A proposição S, ela está composta, né? Ela é composta das proposições simples P, Q e R. Mas se não tivesse essa parte aqui, ó, você ia analisar isso por onde? Pela própria composição aqui, ó. Então, nesse caso, ele está fazendo a condicional de quem? De P ou Q com a Q e R. Então, precisamos inicialmente construir o quê? Construir as colunas das proposições P, Q e R com os seus respectivos valores lógicos, né? Então, vamos lá, esse processo de construção aí. Então, ficamos com o processo de construção, vamos ficar com o seguinte. Aí vamos escrever na ordem. Fazer o seguinte, pessoal. Deixa eu fazer essa edição. A mesa deu um probleminha, eu vou fazer assim. Pronto, vou escrever ela dessa maneira. Então, a proposição P se eu for escrever desse tamanho, vai caber. Não. Deixa eu fazer só o seguinte aqui. A mesa começou a, a travar um pouco. Deixa eu tirar aqui.
aqui. Pronto, eu vou para outro ambiente aqui, pessoal, porque começou a travar um pouco aqui a mesa, para a gente não perder a construção desse exemplo. Pronto, enquanto isso, para a gente não ficar esperando, pessoal, enquanto está abrindo aqui, se vocês quiserem fazer alguma pergunta nessa parte que foi construída, a gente já fica, não gasta o tempo, não perde o tempo, né? Pode ficar à vontade. Pronto, foi aqui, vamos lá. Vamos lá, construir a nossa tabela, né? Pronto. Deixa eu ver se ela vai. Pronto, agora foi. Isso foi por causa do leitor. Então, vamos continuar aqui. Então, construindo a nossa tabela, então, temos aqui, para construir a tabela verdade das proposições, mediante as proposições simples P, Q e R, vamos começar assim, né? Então, a proposição P. Aí, o que a gente vai fazer? Construir a tabela verdade, primeiro adequando aqui as premissas, né? Então, P, Q e R. E fazer essas construções aqui. Então, aqui vamos chegar ao contexto final, que vai ser o P ou o Q, fazer a bicondicional, né, com Q e R. Mas vejamos que essa bicondicional aqui ela depende de duas proposições compostas, né? A gente precisa também fazer o estudo das duas. Então, vai ser para essa tabela aqui. Então, a gente vai estudar P ou Q e depois estudar Q e R. Ou seja, quais os conectivos que a gente tem envolvidos, que nós temos envolvidos aqui? O ou, o e, né? A disjunção, a conjunção e temos a condicional. Então, vamos agora amarrar aquelas ideias lá, né? Então, se eu tenho aqui 3 proposições, então eu vou começar com quem? Alternando de 4 em 4, né? Então, vai ficar assim, verdadeiro, verdadeiro, falso, desculpa,
verdadeiro, 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 e depois falso, 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 falso. Agora a gente alterna de duas em duas, né? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E por último, alterna de um em um. Então, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Agora vamos fazer o estudo, né? Então, sabemos que na operação lógica de junção, só vai ser falso quando ambas forem falsas. Aqui a gente vai fazer o estudo de quem? De P e Q, né? Então, fazer o estudo dessas duas aqui. Então, o que é que a gente pode identificar logo a princípio? Você tendo prática, pode fazer o estudo linha por linha, ou pode já identificar, né? Ah, tu vai ser falso somente quando? Você vai fazendo a busca aí, só foi falso aonde? Nas duas últimas linhas. Você pode fazer dessa maneira, ou então pode construir linha por linha. Então, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Segunda linha, verdadeiro, verdadeiro, dá verdadeiro. Terceira linha, verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Quarta linha, verdadeiro ou falso, verdadeiro. Quinta linha, falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Sexta linha, falso ou verdadeiro, dá verdadeiro. Sétima linha, falso ou falso, dá falso. E última linha, né? Oitava e última linha, também é falso. Pronto, fizemos o estudo da disjunção. Agora a gente vai fazer o estudo da conjunção entre Q e R, né? Então, a segunda coluna com a terceira coluna. Aqui já é diferente. Aqui só vai ser verdadeiro quando ambas premissas forem verdadeiras. Então, se tiver pelo menos uma falsa, então o valor lógico final aqui vai ser falso. Então, nesse caso, a gente identificaria que ia ser falsa aonde? Ou melhor, vai ser verdadeira apenas aonde? Apenas na primeira linha. Na primeira e na quinta linha. Dá para identificar aqui, na primeira linha verdadeiro e na quinta linha, né? Então, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Verdadeiro e falso, dá falso, segunda linha. Terceira linha, falso e verdadeiro, dá falso. Quarta linha, falso e falso, resulta em falso. Quinta linha, verdadeiro e verdadeiro, dá verdadeiro. Sexta linha, verdadeiro e falso, dá falso. Sétima linha, falso e verdadeiro, dá falso. E oitava e última linha, falso e falso, dá falso. Não ficou muito alinhado aqui, mas a ideia é que geralmente é o bom da construção, é deixar ele bem alinhado. Bem alinhado. Aí, porque fica mais fácil você fazer o estudo no final, né? Então, agora a gente vai fazer o quê? A condicional entre P ou Q e Q e R. Então, aqui eu vou usar uma estratégia. A gente sabe que você tem o padrão lá, acho que você tem um padrão lá da condicional, que você vai ter... vou construir aqui a parte mais básica. Você tem duas proposições, P e Q, e quer fazer o estudo da condicional. P implica Q, né? Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, com duas proposições, né? Fica essa construção. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, fazer esse estudo da bicondicional, vou passar uma forma que eu aprendi na época de faculdade, um professor da UFAL, o professor Fernando Chaiz. Ele usava isso aqui, essa estratégia, usar uma desigualdade aqui, vou colocar assim, menor ou igual. E lá ele estava. Hoje, depois de um tempo, eu compreendi que, na verdade, isso tinha a ver com, como eu falei você, aquela experiência com outras áreas que pegavam essas coisas aqui. Então, eu vi que tem a ver com o quê? Com essa linguagem da computação, essa questão binária, né? Então, ele faz o estudo aqui fazendo uma desigualdade entre 0 e 1. Então, ele associa ao valor verdadeiro, 1. Pela lógica computacional, fica bem assim mesmo. E associa ao valor falso, o 0. Então, ele fazia o estudo dessa maneira. 1 é menor ou igual que 1. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 1 é menor ou igual que 0? Não, na verdade, ele é maior. Então, aqui já vai ser o quê? Já vai ser falso. 1, ou melhor, 0, é menor ou igual que 1?
verdadeiro. E falso é menor ou igual que falso? Ou melhor, 0 é menor ou igual a 0? Verdadeiro. Ou seja, ficamos com essa tabela verdade aqui. Ó. Ficamos com esses valores lógicos. Verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Para aqueles que têm já mais prática, já vê, sabe? Meio que a gente, quando trabalha com as mais simples, já fica com esses valores já meio que enraizados, né? Então, aí, para nosso padrão, se você não quiser fazer dessa maneira, você pode estudar assim. Perceba que toda vez que a primeira proposição, isso na condicional, a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, então aqui vai dar falso. Tá certo? Então, vai acontecer aqui nessa tabela. Se a gente tiver o único caso aqui que acontece de dar valor lógico falso é quando a primeira é verdadeira e a última é falsa. Então, aqui é verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro e falso, como a gente viu agora, falso. Verdadeiro e falso também é falso, terceira linha. Vamos para a quarta linha, verdadeiro e falso. Também é falso. Quinta linha, verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, verdade implica verdade. E aqui é verdade. Uma verdade implica uma falsidade? Não, isso aqui é falso. Uma falsidade pode implicar uma falsidade? Implica, verdadeiro. Ou seja, você partir de uma situação falsa, utilizando argumentos lógicos corretos, pode chegar a uma situação falsa também, tá certo? E falso também. Vou consertar aqui, pessoal. Verdadeiro. Falso e falso é verdadeiro. Ou seja, porque você partindo de uma situação falsa, se usar argumentos lógicos corretos, pode chegar a uma situação falsa. Então, né, mesmo com o contexto todo sendo com situações falsas aí, então pode dar verdadeiro. E falso também dá verdadeiro. Então, daqui o que é que a gente guarda? Que só vai ser falso quando a primeira proposição for verdadeira e a última for falsa. Fora isso, todas elas vão ser verdadeiras. Pronto. Feito isso, vamos voltar ao nosso slide. Vai fazer a terceira. Mas antes eu vou dar uma passada aqui no chat para ver. Eu escutei uns. A Adriana está mediando também, mas eu já vou dar uma olhada também. Pronto, a Adriana está conversando com vocês, né? Pronto. Deixa eu. Vamos aqui. Continuando. Aí, por questões de simplificação da escrita, desde que não venha a ocorrer ambiguidades, né, é aquela questão que eu tinha falado a vocês um pouquinho antes, que vai existir uma ordem de prioridade, e geralmente a gente utiliza os parênteses, né? Então, quando a gente não tiver uma situação que possa ter essas ambiguidades, situações que possam vir a comprometer o seu entendimento, a gente pode fazer a supressão desses conectivos. Porém, vai ter que ser obedecida o seguinte, vai ter que ser obedecido quais valores lógicos têm mais prioridade que outros, quais conectivos têm mais prioridades que os outros, tá certo? Nesse caso aí, vamos ficar com isso aqui. Então, para a primeira situação, o conectivo que tem prioridade sobre os outros, tem prioridade sobre todos os outros, né? É a bicondicional. Ou seja, ele está no final da fila, é o conectivo mais forte. E o mais fraco é a negação. Por isso, quando vocês viram, quando eu estava construindo lá, fazendo a tabela verdade do segundo, a negação que estava fora do parênteses, ela ficou por último. Porque ela foi só o quê? Ela dependia exclusivamente do estudo dos valores lógicos da proposição composta que estava dentro do parênteses. Então, ela segue essa lógica, né? Então, para a primeira aí, segue do mais fraco para o mais forte, fica nessa ordem. Negação, conjunção e disjunção, condicional e bicondicional, sendo esse o conectivo mais forte.
Então, continuando. Pronto, vamos lá. Deixa eu tentar tirar essa sujeirinha aqui. Ficou. Eu acho que não vai dar para editar mais não. Mas vou tentar aqui, pessoal. Tirar isso aqui, viu? Genilton, enquanto isso, verifica aí a tabela. Essa última que você fez. Que eu fiz. Onde? No Scratchbook. Openboard. Isso aqui? Isso, na parte do O. Veja se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui. Verdadeiro. Na quarta linha, na quarta coluna, não é isso? Verdadeiro. Tá tudo ok. Pronto, tudo ok. Nesse caso aqui, se ficou alguma dúvida, aqui a gente fala o seguinte, ela só vai ser falsa quando ambas as premissas forem falsas. Se tiver as duas falsas, se tiver pelo menos uma que seja verdadeira, então o valor lógico final aqui fica verdadeiro. Pronto, vamos dar continuidade aqui. Vou partir daqui para a gente continuar. Pronto. Então, continuando, pessoal. Então, desse modo, né, a proposição, então a gente tem isso aqui, ó. Ou seja, a gente fez a construção da tabela, então verificando essa questão aí da ordem de prioridades dos conectivos lógicos, mediante a supressão dos parênteses, né? Então, vamos estudar dessa maneira aqui, ó. Então, vamos supor que a gente tenha a bicondicional entre P ou Q com R implica S. Então, nesse caso é como eu estou lendo, mas a gente vai ver alguns pontos aqui. Então, isso aqui é uma bicondicional e não uma disjunção. Ou condicional, né? Agora, por que uma bicondicional? Porque nós voltando aqui, vê que quem tem qual o conectivo mais forte nessa jogada aí? Vai ser a bicondicional. Se a gente fosse partir do mais forte para o mais fraco, digamos que ficaria assim: bicondicional, condicional, conjunção ou disjunção, né? Que é o e ou o, e depois, por último, a negação. Então, a bicondicional nesse contexto aí, então aqui, ó, esse contexto é o mais forte. Em seguida, vem a condicional aqui, e depois vem a disjunção. Ou seja, com o uso do parênteses, poderíamos transformá-la nas disjunções. Né? Ou seja, eu poderia separar de uma maneira, já colocando parênteses, isso aqui vai ter, no final, vai ter um valor lógico, e essas duas outras proposições aqui vão ter outros valores lógicos. Porque aqui a gente já está fazendo o quê? Está usando a separação com os parênteses, né? Então, nesse caso aqui, se a gente fosse construir, por exemplo, a tabela verdade aqui, fazer o estudo, a gente ia colocar os valores lógicos para Q. Nesse caso, tem 4 proposições envolvidas, né? Aí eu falei o seguinte, pessoal. Eu falei que lá com 3, geralmente a gente vê usando o estudo das proposições com a tabela verdade, quando é 2 ou 3 proposições, mas nada impede de ser estudado com mais proposições, né? Nada impede. Mas geralmente alguns problemas aparecem quando aparece assim mais de 3 proposições, digamos assim. Aí você pode mostrar a validade dela, fazer o estudo utilizando o cálculo proposicional.
mediante as operações lógicas convenientes, né? Que quando estiver sendo aplicadas, né? Então, nesse caso aí, a gente faz a P de junção com isso aqui. Então, primeiro a gente faz o estudo disso aqui, bota os valores lógicos de Q, depois da condicional, aí trabalha aqui a bicondicional com a tabela da verdade, e por último, estuda aqui com os valores lógicos de P. Então, você vai ter a disjunção, né? Ou então essa outra aqui, tá certo? Aí tu pode trabalhar, estudar primeiro que está na parte de dentro. Por exemplo, se eu pegar essa situação aqui, eu estudaria Q condicional R, Q bicondicional, né? R, Q, ou assim, Q se somente se R, fazer o estudo aqui nessa coluna. Depois fazia o estudo, colocar os valores lógicos de S, aí fazia o estudo da coluna da bicondicional com a coluna de S. Aí reservaria aqui a coluna, né, com esses valores lógicos e estudaria a disjunção com os valores lógicos de P. E finalizaria essa disjunção aqui. Isso fazendo no contexto de utilizando a tabela verdade, né? Pronto. Aí ele já fez essa situação aqui, ele separou com os parênteses de outra forma. Então, nesse caso, quem ficou aqui, aqui ele já fez o estudo considerando a bicondicional. Por quê? Ele botou os parênteses, fez a associatividade aqui, né, entre aspas, botou aqui, parênteses para o início e botou o outro parênteses aqui logo após o R, né? Então, faz o estudo dessa parte aqui. Então, como é que a gente poderia estudar esse? Colocava a coluna de P, os valores lógicos verdadeiro ou falso de P aí, né? Depois fazia a bicondicional de Q e R, fazia a disjunção da coluna de P com a coluna dessa bicondicional, reservava esse valor lógico aqui e estudava a condicional dessa coluna com a coluna de S. Aí fecharia essa condicional. E com a outra também, tá certo? Aí isso aqui pode ficar como um trade, né? Vocês pegarem, né? Construir como é que vocês podem fazer o estudo disso aqui? Constrói, né, a coluna aqui. Isso aqui tem duas maneiras de você fazer. Você pode separar como a gente fez já, né? Separando P, Q e as outras, ou estudar aqui mesmo, do jeito que está escrito aqui, fazendo a coluna logo abaixo da proposição. A coluna dos valores lógicos, né? Depois, na frente, a gente vai utilizar uma situação assim. No processo de construção. Então, vamos agora trabalhar as tautologias, né? Contradições e contingências, que, na verdade, são três situações que temos na lógica matemática que está inteiramente ligada com os valores lógicos. Pronto. Então, tautologia, em resumo, a tautologia é o seguinte. Quando você for fazer o estudo da tabela da verdade e lá no final você ter uma coluna, com todos os valores lógicos verdadeiros, então você está diante de uma tautologia. Quando é que você vai ter uma contradição? Quando na última coluna da sua proposição composta lá do estudo dela for todos os valores lógicos falsos. Então, tautologia quando for tudo verdadeiro, contradição quando for tudo falso. E contingências é quando você tem essa aí mesclado, né, entre verdadeiros e falsos. Porque até então a gente só teve isso, né? Só teve, no estudo das tabelas, só teve contingências, né? Você está mesclado entre verdadeiros e falsos. Então, uma tautologia é uma proposição composta, cujo valor lógico é sempre a verdade V, independente dos valores lógicos das proposições simples que a compõem. Então, na coluna de saída da tabela verdade de uma tautologia, ocorre sempre o valor lógico V, de verdade. Assim, se P ela é composta pelas proposições simples P1, P2 até a enésima proposição, vai depender da quantidade de proposições aí, então isso aí é uma tautologia. Seu valor lógico é V, independente dos valores lógicos das proposições simples P1, P2, Pn. Então, essa proposição aqui é uma tautologia, como pode ser visto na tabela verdade. Mas antes de fazer a tabela verdade, a gente pode fazer o seguinte, vamos estudar uma situação aqui. E vamos esquecer essa negação aqui primeiro. Vamos estudar só o que está aqui dentro do parênteses. Tirou a graça, passou a tabela. Então, vamos estudar só o que está nos parênteses. Então, está aqui. Pelo princípio do terceiro excluído, a gente não pode, já que a gente trabalha com um E aqui, um E tem que ser uma situação que não é igual a disjunção, ou que pode ser uma, pode ser outra, ou pode ser ambas. Aqui não, tem que estar amarrado. Situação, né?
Então, você nunca vai ter uma situação onde vai ter verdadeiro e falso, o estudo de uma proposição. Então, se P é verdadeiro, então, com certeza, não P vai ser o quê? Vai ser falso. E você não pode ter uma situação que é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Assim como se você tomar P como falso, então não P vai ser verdadeiro. Você não pode ter uma situação falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Então, o estudo lógico aqui, quando a gente vai construir aqui a tabela verdade-disso, a gente constrói nessa ordem. Então, a gente não precisa construir aquela tabela não com verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A gente só coloca duas linhas, porque as demais vão ser... as demais, elas vão ser... Deixa eu colocar aqui do lado. As demais vão ser... Como se diz? Vão ser repetições. Então, deixa eu tentar tirar aqui estudar com vocês aqui rapidinho. Então, você vai ter P e não P. Então, a gente não precisa construir assim, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aí é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Porque observe que aqui, duas repetições, né? Temos duas repetições. Então, a gente pega só uma linha de cada aí. Então, a gente coloca assim, o estudo. Então, verdadeiro, falso. Então, aqui vai ser falso, verdadeiro. Então, a gente não pode, na conjunção aqui, ter isso aqui. Então, verdadeiro e falso, e até no estudo da própria lógica, da própria tabela verdade, verdadeiro e falso vai dar falso, falso e verdadeiro também vai dar falso. Só vai ser verdade quando ambas forem verdades, na conjunção, né? Então, se a gente tem esse estudo lógico, e a gente vem aqui e nega essa situação aí, P e não P, então se aqui deu falso e falso, então a negação dele vai ser o quê? Verdadeiro, verdadeiro. Então, como temos nessa coluna todos os valores lógicos verdadeiros, então estamos diante de uma tautologia. Que está aqui, Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Então, o estudo aqui falso, falso. E a negação dele vai ser verdadeiro, verdadeiro. Então, observe que na coluna de saída da tabela verdade só há o valor lógico verdade. Continuando, uma contradição é uma proposição composta cujo valor lógico é sempre falsidade, independente dos valores lógicos das proposições simples que elas compõem, né? Então, da mesma forma, temos aqui o enunciado, né, falando sobre a questão das proposições, essa composição. Mas vamos avançar um pouco aqui e falar o seguinte, que a coluna de saída da tabela verdade só vai apresentar valor lógico falso, como a gente vai ver agora. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Mas aí você pode suprimir, né, para duas linhas. Então, não P negou a tabela de P, a coluna de P, né, e não Q negou a coluna de Q. Fizemos a conjunção de P e não Q. Então, P com não Q. Então, fica esses valores lógicos. Falso, verdadeiro, falso, falso. E fazendo o estudo disso aqui, a conjunção, né? Disso aqui com a negação de P, que é o que está aqui, vamos verificar que a tabela, a verdade aqui, a coluna, é tudo falso. Então, estamos diante de uma contradição. Aí temos aqui o princípio da substituição, esse é um teorema, né? Então, seja P composta por P1, P2, Pn, uma tautologia, contradição qualquer, né? Se substituirmos as proposições P por outras proposições quaisquer, simples ou compostas, Q1, Q2, Qn, então a nova proposição P que se obtém é também uma tautologia ou uma contradição. Ou seja, se isso aqui tudo for uma tautologia, e ela for substituída, vai gerar uma tautologia, e se for uma contradição, e se for substituída por novas proposições, vai gerar uma contradição, respectivamente. Então, a demonstração desse teorema é imediata e segue do fato de que o valor lógico de uma tautologia é sempre verdade e de uma contradição é sempre falso, quaisquer que sejam os valores lógicos de suas proposições componentes. Ou seja, se é uma tautologia ou uma contradição depende apenas de como as componentes estão relacionadas, não dependendo de serem estas
componentes verdadeiras ou falsas. Então, ela depende exclusivamente de quê? Das componentes, né? Das componentes apenas. E a definição para a contingência, né? Uma contingência é uma proposição composta em cuja tabela verdade ocorre na coluna de saída os valores lógicos e falsos mesclados, né, entre as linhas, tá certo? Então, vai ter linha que vai ser falsa, vai ter linha que vai ser verdadeira, ou seja, está misturado ali. Não tem esse padrão feito a tautologia, que é tudo verdade, a contradição, que é tudo falso. Então, a proposição P ou Q implica P e Q é uma contingência, conforme pode ser visto em sua tabela verdade. Aí, isso aqui a gente vai disponibilizar os materiais, pessoal. Vou deixar para vocês fazerem esses estudos aí, linha por linha, né, tal. Qualquer dúvida, a gente vai ter um espaço para perguntar hoje também, vai ter um espaço para perguntar amanhã. E a gente vai disponibilizar também, no final a gente comenta a metodologia que a gente vai utilizar, os recursos que a gente vai disponibilizar para a turma, tá certo? E chegamos ao final. Gente, pode ficar à vontade. Boa para tarde, fazer Jennifer. alguma A lista de pergunta. frequência eu já mandei, tá aí no chat. Gente, tem alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, algo desse tipo que não entendeu na explicação? Temos ainda 2 minutinhos, acho que dá para a gente conversar. Se não quiser falar, pode colocar no chat também, que a gente fala aqui para vocês. Algum comentário de alguma coisa de lógica que vocês já viram, que estava no assunto? Então, professor Cleverton, se o senhor estiver ainda por aí, então, tudo certo. Já fechamos. Tranquilo. Queremos parabenizar Genilton e a Adriana por esse momento. E na quarta-feira retornaremos com a conclusão do minicurso. Tá certo? Então, um abraço a todos. Boa tarde. Quarta-feira estaremos de volta para a conclusão do minicurso. Aqui temos uma ótima semana. E uma ótima semana aí da matemática, com enriquecimento. Então, boa tarde a todos os participantes, aos palestrantes Genilton e Adriana, pelo trabalho também, parabéns, e até quarta.